A lenda de Yuná, a mulher cobra. Um conto escrito por Agmael Lima. Conta a lenda que na aldeia Paracanã, no interior do estado do Pará, há muitas décadas, vivia uma jovem índia chamada Yuná. Dona de uma beleza escultural ímpar, e de traços físicos encantadores e fascinantes. A formosura de Yuná era comparada à de Conhori, rainha Ekamiaba, divindade ancestral de sua gente. Com seus cabelos longos e negros, lábios carnudos, pele cor de jambo, olhar noturno, corpo de deusa, era a dona fascínio capaz de despertar os mais profundos instintos desejosos dos homens da sua tribo. Como é de costume na cultura indígena, Yuná se casou muito jovem, tinha apenas 15 anos de idade. Seu esposo se chamava Rudá, o mais belo entre os guerreiros de uma tribo vizinha, lugar onde ela passou a morar depois de casada. O jovem casal viveu feliz por vários anos. Plantando, caçando, colhendo, tirava da natureza o seu sustento. A única tristeza que tinham era o fato dos deuses não terem a eles concedido o direito sagrado de serem pais. Assim foram passando os anos, e Yuná percebia que o sentimento de Rudá para com ela não era mais o mesmo. Rudá a deixava sozinha em casa durante a noite, onde muitas vezes saía, para se divertir e manter casos amorosos com outras índias da aldeia. Rudá vivia culpando Yuná pelo fato deles não terem filhos. Dizia que ela era infértil, e por isso não merecia tê-lo como marido. A coitada da Índia vivia triste, pois além de não poder ser mãe, o seu marido mantinha casos conjugais com outras mulheres. Aquilo era humilhante demais para ela. Yuná já estava com 30 anos de idade, e apesar de continuar com a beleza de sempre, sabia que logo perderia o seu marido para outra mulher, já que até então não tinha conseguido se engravidar e dar a ele o tão sonhado filho. Ela sempre pedia a Tupã que lhe desse uma criança, mas o deus indígena nunca atendeu o tal pedido. Como não conseguiu engravidar, e vendo cada vez mais próximo o momento de seu marido trocá-la por outra mulher, e sabendo que não ia resistir tanta humilhação, tratou de dar um jeito de colocar um fim na vida de Rudá. Como ela não queria matá-lo com as próprias mãos, mais uma vez recorreu a Tupã pedindo que este desse um jeito, para que seu marido fosse devorado por Moiuna, a boiuna ou cobra grande, também conhecida como Mãe do Rio ou Senhora das Águas, divindade que assumia a forma de uma mulher para seduzir e hipnotizar os homens, que, atraídos por sua beleza, acabavam caindo no seu enlace fatal, e em seguida eram devorados por ela, e nunca mais voltariam a serem vistos. Porém, mais uma vez, Tupã não concedeu a ela o seu pedido. Cansada de esperar por uma solução, certa noite Yuná se encontrava sozinha na sua oca. Seu marido havia saído atrás de aventuras, repetindo o que sempre fazia nos últimos anos. Yuná saiu floresta dentro à procura de Rudá. Porém, por mais que o procurasse, não o encontrou. Ela se sentia sozinha no mundo. Sem filhos, longe dos seus parentes e quase abandonada por Rudá. Seguiu caminhando pela floresta, até chegar às margens de um profundo lago de águas escuras. A lua refletia o seu brilho na água. Era uma imagem encantadora proporcionada pela natureza. Yuná ficou observando aquela imagem por alguns minutos, porém guiada por um ato de desespero, imaginando que a sua existência não fazia mais sentido, se sentindo abandonada por todos,
e até pelos próprios deuses, resolveu dar fim à sua sofrida vida, imergindo-se num mergulho suicida, nas profundezas daquele lago. Horas mais tarde, Rudá chegou na sua oca, porém não encontrou sua esposa. De início não se preocupou com o seu desaparecimento, pois imaginou que ela tivesse andando pelas redondezas, e por isso tratou de ir dormir em sua rede. No dia seguinte, Yuná também não apareceu. Rudá comunicou ao cacique da sua tribo o desaparecimento da sua esposa, e em seguida toda a tribo saiu à procura da mesma, porém o corpo da Índia nunca foi encontrado, por mais que tivessem procurado. Passaram-se os dias, e com o tempo veio também o fim da esperança de encontrar Yuná. Imaginaram que a mesma tivesse fugido da aldeia, ou talvez teria sido devorado por alguma fera daquela floresta. Porém, em poucas semanas, Rudá parecia ter esquecido da Yuná. Imaginando que ela não voltaria, trouxe sua amante para morar com ele na sua oca, onde passou a conviver feliz com ela, como se nada tivesse acontecido. Porém Tupã, ao ver aquela cena, sentiu pena de Yuná, e a fez ressurgir das águas, dando a ela o direito de voltar à vida, com o poder de se transformar em serpente, e como Moiuna, teria o poder de hipnotizar seu ex-marido, e assim poder se vingar do mesmo, devorando-o. A partir daquele dia, todos os homens que copulassem com Yuná, seria devorado por ela logo em seguida. Era uma espécie de canibalismo pós-sexo, assim como fazem as aranhas da espécie viúva negra, bem como a fêmea do inseto louva a Deus, que devoram o macho após a cópula, para repor as energias gastas durante o ato sexual. Assim como também fazem as sucuris ou anacondas, que engolem o parceiro após o acasalamento, fazendo do macho a sua última refeição, antes do prolongado jejum do seu período gestacional. Alguns dias depois, a atual esposa de Rudá, que já se encontrava grávida, disse para ele que estava sentindo desejo de comer peixe assado, e pediu a ele que fosse pescar imediatamente. Guiado pela claridade da lua, que naquela noite se encontrava cheia, Rudá caminhou floresta dentro rumo ao lago, no intuito de pescar um grande peixe, que pudesse satisfazer o desejo de sua esposa. Experiente pescador que era, mal chegou na beira do lago, conseguiu flechar uma pirarara de mais ou menos 6 quilos. Em seguida, colocou o peixe dentro de um cofo que trazia consigo, mas ao se preparar para voltar para sua oca, ouviu uma voz melodiosa de mulher, cantarolando nas margens do lago. Rudá ficou encantado com aquela música, e ao chegar um pouco mais perto, percebeu que se tratava de uma linda mulher, tomando banho completamente nua, enquanto cantarolava uma melodia divina. O índio aproximou-se um pouco mais, e grande foi a sua surpresa quando notou que a mulher que ali estava, se tratava de sua ex-esposa Yuná. Notou ainda que ela parecia mais linda que antes, e encantadora como nunca. Assim que a viu, Rudá perguntou por que ela havia desaparecido, mas ela respondeu que sempre esteve por ali, ele que não a havia notado antes. Em seguida, o convidou para tomar banho junto ela. Rudá não perdeu tempo, se despiu e entrou na água com Yuná. O casal começou a se beijar, a se tocar numa sensação de desejo aceso e libido aflorada. Começaram a se amar ali mesmo dentro da água, em seguida se deitaram na areia, para enfim satisfazerem seus corpos, numa explosão de orgasmo inesquecível, que os dois nunca tiveram antes. Assim que terminou a cópula, exaustos,
continuaram deitados, descansando seus corpos enquanto olhavam a lua e as estrelas que enfeitavam aquela noite. Depois de algum tempo ali deitados, Judá percebeu que Yuná olhava com os olhos mais brilhantes que o normal. Era como se ela passasse por uma metamorfose. Sua língua se tornou bifurcada, sua boca crescerá de uma orelha a outra, sua pele se tornou escamosa e esverdeada. Suas pernas haviam desaparecido, dando lugar a uma cauda alongada. Da cintura para cima continuava sendo mulher de cabelos longos e seios à mostra, porém da cintura para baixo, era uma sucuri enorme. Judá tentou se afastar dali o mais rápido possível, porém aquela criatura o capturou com um bote certeiro, e o segurou com força, se enrolando em seu corpo num abraço fatal. Em seguida, Yuná revelou a ele que havia voltado da morte para se vingar de todas as traições que ele havia feito contra ela. O pobre índio implorou pedindo que, por amor a todos os deuses, ela o deixasse voltar para casa, pois sua atual esposa o esperava, para preparar o peixe que ele tinha pescado. Pediu ainda que ela não o matasse, pois sua esposa estava grávida e ele não queria morrer sem antes conhecer o seu filho, que dentro de alguns meses nasceria, pois ser pai era o maior dos seus sonhos. Mas todos os pedidos foram em vão. Yuná lhe disse que se dependesse dela, a criança nunca veria o rosto do seu pai. E a partir daquele momento, ele pertenceria unicamente a ela. Depois de um tempo preso no enlace fatal da mulher-cobra, Judá perdeu todas as suas forças. Em seguida, a criatura abriu a sua boca enorme, e abocanhou a cabeça do infeliz índio, e vagarosamente começou a engolir o seu ex-esposo ainda vivo. Depois de alguns minutos, Yuná, de barriga cheia, mergulhou nas profundezas daquele lago, para em seguida se esconder por alguns dias. Judá desapareceu sem deixar rastros, e nunca mais foi visto. Os índios da sua tribo procuraram por alguns dias, porém como não o encontrou, desistiram acreditando que ele tivesse saído em busca de sua ex-esposa desaparecida há alguns meses, e se perderá floresta adentro. Judá foi a primeira vítima de Yuná, e assim, teve o seu castigo merecido. Morreu sem direito a conhecer o seu filho. Desde então, de tempo em tempo, algum homem desaparece naquela região. Segundo contam, quando Yuná está faminta, costuma aparecer nas margens de rios ou lagos, e sedutoramente atrai algum homem até ela, sendo que depois de copular prazerosamente com ele, o transforma no seu jantar, o devorando sem piedade alguma. A lenda da mulher-cobra faz com que muitos ribeirinhos evitem sair ou tomar banhos sozinhos à noite na beira de rios ou lagos, temendo se tornarem a próxima vítima de Yuná. Yuná, a misteriosa mulher-cobra. Um conto escrito por Agmael Lima. Yuná, a mulher que se transforma em cobra, é uma personagem folclórica da Amazônia brasileira. Acredita-se que ela foi criada pelo próprio Tupã, um deus antigo da ancestralidade indígena. Yuná é uma mulher belíssima, que costuma aparecer em rios e lagos para seduzir homens desavisados, para que estes satisfaçam o seu faminto apetite sexual. Porém, assim que termina o libidinoso ato de prazer, ela se transforma numa enorme cobra, e os devora sem nenhuma piedade. A lendária Yuná é considerada a grande protetora das mulheres traídas. Ela gosta de atrair homens infiéis ao seu enlace fatídico, dando a estes como castigo um sinistro destino. O relato a seguir
ouvi de um pescador chamado Nilo, um ex-morador de uma ilha próxima à localidade denominada Vila Belém, no município de Nova Ipixuna, no Pará. Ele conta que no ano de 1997, apareceu na ilha onde ele morava, um rapaz chamado Fausto que estava desempregado, e o pediu para trabalhar e passar uns dias por lá. O jovem era muito trabalhador, e logo começou a lhe ajudar na sua pescaria. Como era muito prestativo, Fausto continuou morando na casa de Nilo. Nilo não pescava à noite, pois havia alguns relatos de que havia uma criatura híbrida, que era metade mulher e metade cobra, e que esta devorava homens desatentos, que viviam perambulando à noite, numa região não muito distante dali. Muitos já haviam desaparecido sem deixar rastros, e por isso, pescar ou sair à noite por ali, havia se tornado um grande risco. Alguns dias depois, chegou naquela região um grande comprador de pescado. Ele queria comprar algumas toneladas de peixes, para levar para vender em Belém, capital do estado paraense. Estava pagando um preço bem acima do que era comercializado naquela época, uma proposta tentadora. A ganância pelo dinheiro fez com que os pescadores ignorassem os perigos que rondavam aquelas águas, e saírem para pescar não somente durante o dia, mas também no período noturno. Aguçado pelo desejo de ganhar dinheiro, numa noite enluarada, Nilo e Fausto saíram para pescar. Cada um numa canoa, mas antes de saírem, marcaram a hora e o local de se encontrarem antes de voltarem para casa. O lugar combinado era numa pequena ilha arborizada, que ficava no meio do rio Tocantins. Ficou acertado que aquele que ali chegasse primeiro, esperasse pelo outro. Naquela noite, Nilo quase nada conseguiu pescar, então estacionou a sua canoa próximo à margem do rio, e deitou um pouco dentro da canoa, esperançoso que o seu companheiro pudesse estar tendo mais sorte que ele. De repente, ao olhar para a margem do rio, viu em pé uma mulher observando. Ela era bela, cabelos longos e traços indígenas. Nilo estranhou, pois nunca havia visto aquela mulher, porém ela o pediu para não ter medo, pois queria apenas que ele a levasse de canoa, até uma ilha onde ela morava. Disse que ela só queria atravessar o rio. Coincidentemente se tratava da mesma ilha, onde Nilo havia marcado para se encontrar com Fausto. Não ignorando as coincidências, Nilo permitiu que aquela estranha subisse em sua canoa, e em seguida navegou até a ilha onde ela vivia. Ao chegar lá, Fausto já estava à sua espera, já que também não havia pescado quase nada. A moça falou que devido à claridade da lua, os peixes ficam mais ariscos, e por isso eles não tinham conseguido pescar. Ela o chamou para seguir até uma cabana onde ela morava para dormirem lá, e só voltassem para as suas casas no outro dia. Os rapazes pareciam hipnotizados por aquela bela mulher, e depois de amarrarem as suas canoas, a seguiram até a sua moradia. Lá chegando, ela os chamou para deitarem, e começou a seduzir os mesmos. Os três começaram a se tocar, e se beijar incendiados de desejos, o que acabou rendendo aos três umas horas inesquecíveis de amor. Assim que terminaram, eles se deitaram cansados e ofegantes de prazer. Depois de alguns instantes, aquela mulher se levantou dizendo que precisava ir atrás de um matinho, que ficava na frente da sua casa, para lá fazer xixi. Os dois ficaram à espera da dita moça, porém com a demora da sua volta, Fausto se levantou e falou para Nilo,
que ia atrás dela para ver o que tinha acontecido. Fausto saiu, porém também não voltou. Com a demora da volta do amigo, Nilo também se levantou, e foi em busca dos dois. Mal saiu daquela cabana, percebeu que atrás de um matinho, saía um som agonizante. Aproximou-se um pouco mais, e percebeu que a mulher que momentos antes fizera amor com ele e com o seu amigo, havia passado por uma metamorfose onde as suas pernas haviam se transformando em cauda de serpente, seus olhos tinham um brilho amarelo, sua pele era esverdeada e escamosa, a língua bifurcada, além de uma boca enorme, que se rasgava de uma orelha a outra. Maior medo teve Nilo, ao ver que detrás da moita, a mulher cobra estava enrolada, envolta ao corpo do seu amigo Fausto. Em seguida ela se desenrolou do mesmo, e abrindo uma boca surreal, começou a engolir o Fausto vagarosamente. Nilo ficou ali imóvel e sem reação nenhuma, assistindo aquela cena sinistra, do seu amigo sendo sugado para dentro das entranhas daquela criatura. Suas pernas não tinham forças para fugir, era como se aquelas mulher serpente o tivesse hipnotizado para que ele não conseguisse fugir. Depois que a criatura terminou de se alimentar, ordenou que Nilo saísse o mais rápido possível daquela ilha, antes que ela sentisse fome novamente, e ela desse a ele o mesmo destino que havia dado ao seu amigo. Disse ainda que naquela noite ele não seria devorado por ela, pois já estava alimentada durante os próximos dias. Depois disso, como num passe de mágica, Nilo ganhou forças e fugiu às pressas até a sua canoa, e remou em disparada rumo à sua casa, deixando para trás o seu amigo, se dissolvendo dentro da barriga da misteriosa mulher-cobra. No dia seguinte, Nilo arrumou as suas coisas, abandonou a sua ilha, e foi morar na cidade de Tupiranga, e nunca mais voltou àquela região. Assim como também, nunca apareceu nenhum parente de Fausto procurando por ele. Nilo guardou esse acontecimento em segredo por mais de 20 anos. Hoje em dia ele não tem dúvida de que Fausto foi devorado por Ioná, a mulher serpente devoradora de homens, e que por muita sorte, ele também não teve o mesmo fim que teve o seu amigo. Dê aquele like, e se inscreva para receber nossos conteúdos. E vamos para o vídeo de hoje. A Yara da Boca do Praia Alta. Um conto escrito por Agmael Lima. Yara, cujo nome significa aquela que mora nas águas, é também conhecida por Mãe d'Água. Trata-se de uma entidade mitológica folclórica indígena que possui domínio sobre todos os rios, lagos, córregos e riachos da Amazônia. É dona de uma beleza fascinante, o corpo magnífico, os cabelos longos e escuros, os olhos negros, além do canto magicamente capaz de enfeitiçar os homens. A parte superior do seu corpo é de uma linda e sedutora mulher, enquanto a parte inferior possui uma alongada cauda de peixe que dificilmente pode ser notada, porque na maioria do tempo se encontra submersa nas águas. Yara costuma passar seu tempo admirando sua beleza no reflexo das águas, banhando-se sedutoramente nos rios todo final de tarde, entoando uma melodia irresistível, fazendo assim com que os homens que a escute cantar não consigam resistir aos seus encantos e acabam entrando na água. Reza a lenda que Yara, antes de se tornar sereia, era uma bela e corajosa índia que se destacava dentre os demais índios por ser muito trabalhadora e esperta. Por essas proezas ela recebia muitos elogios do seu pai, o pajé da sua tribo. Tais atributos fez com que despertasse a inveja de vários membros da sua tribo,
principalmente por parte dos seus irmãos homens, que não aceitavam que ela tivesse tal destaque ao invés deles. Impulsionados pela inveja, os irmãos de Yara tramaram a sua morte enquanto ela dormia. Porém, ao perceber a emboscada, ela corajosamente matou cada um dos seus irmãos, e temendo sofrer severos castigos por sua feita, fugiu para se esconder mata adentro. O pai de Yara convocou todos os guerreiros da sua tribo e realizou uma implacável busca até conseguir encontrá-la. Como punição pelo ocorrido, condenaram Yara à pena de morte e a atiraram no escuro e caudaloso encontro do Rio Negro com o Rio Solimões, onde consequentemente ela acabou morrendo. Naquela mesma noite os peixes levaram o corpo de Yara para as margens do rio, e sob a luz do luar ela foi transformada em uma belíssima sereia. Desde então, Yara diariamente emerge nas horas calmas e silenciosas do dia, especialmente ao anoitecer, em busca de homens distraídos, e os enfeitiça para levá-los às profundezas com a intenção de matá-los afogados, e em seguida devorá-los. Dizem que quando algum homem consegue escapar dos enlaces de Yara, estes acabam enlouquecendo por causa dos encantamentos da sereia, e somente um pajé ou um padre conseguem quebrar o feitiço. Dizem que os índios e caboclos têm tanto medo de Yara que evitam tomar banho nos rios ao final da tarde, e que quando fazem, costuma pedir permissão à Mãe d'Água para que nenhum mal aconteça a eles. Quanto aos não indígenas, costuma fazer preces e até o sinal da cruz, em respeito àquela que para muitos é a rainha das águas amazônicas e possuidora de grande poder sobrenatural segundo suas crendices. Dentre os vários casos contados pelos moradores e ribeirinhos amazônicos que destacam essa lenda, quero destacar a aparição de Yara nos pedrais da Boca do Praia Alta no Rio Tocantins, no município de Nova Ipixuna, no Pará. Na localidade citada, existe um local onde, em meio aos pedrais tocantinos, a água forma um redemoinho que já causou por dezenas de acidentes aquáticos, que foram responsáveis por ceifar a vida de muitos pescadores à noite naquele pedaço de rio. Segundo os moradores do local, os trágicos acontecimentos ocorridos naquele lugar são causados em consequência da aparição de uma linda mulher com características indígenas sentada sobre as pedras. Tal mulher se apresenta penteando os longos cabelos e cantando uma melodia magnífica que faz com que os pescadores que por ali passam acabem não observando o perigo e acabam sendo sugados pelo redemoinho para o fundo lodoso do rio Tocantins e nunca mais serão encontrados. Logo após o acidente, Yara simplesmente desaparece mergulhando para o fundo do rio. Numa determinada noite enluarada no início dos anos 90, Juscelino, um experiente pescador da região, ao navegar próximo aos pedrais da Boca do Praia Alta, ouviu ao longe um cantar feminino belíssimo, entoado num falsete afinadíssimo que parecia encantá-lo e atraí-lo para mais perto de onde vinha aquela maravilhosa melodia. Ao se aproximar do local, pode perceber a presença de uma mulher lindíssima sentada numas pedras no meio do rio, cantando e penteando os seus cabelos e o convidando para que ele navegasse até ela. A lua estava muito clara naquela noite, e ao tentar se aproximar daquela mulher, Juscelino pode perceber que em vez de pernas, aquela mulher possuía um longo rabo de peixe. E foi aí que ele se lembrou que aquela mulher seria Yara e conseguiu fugir dali o mais depressa possível. Certamente, se Juscelino não tivesse percebido o perigo, ele teria tido o mesmo fim das dezenas de pescadores que acabaram submersos para sempre no reino de Yara no fundo lodoso do rio Tocantins.
O Negro d'Água da Volta Redonda. Um conto escrito por Agmael Lima. A cultura brasileira é rica em lendas, tradições folclóricas e mitos populares que foram passadas de geração em geração, e que são contadas através de narrativas fantasiosas com riquezas de detalhes, transmitindo e imortalizando ensinamentos ao longo dos anos. Uma lenda muito presente no imaginário popular brasileiro é a lenda do Negro d'Água, que é contada principalmente pelos ribeirinhos habitantes das margens dos rios São Francisco e Tocantins. Segundo a lenda, o Negro d'Água é uma criatura mística meio homem, meio anfíbio. Tem a aparência de um homem negro, careca, alto e forte. Possui orelhas pontudas e corpo coberto com escamas. Seus pés e mãos possuem garras afiadas, sendo que entre os dedos há membranas semelhantes à de um sapo. O Negro d'Água costuma tomar banho de sol sobre os pedrais próximos ao rio. Em tempos de Piracema, o Negro d'Água costuma atormentar a vida dos pescadores teimosos que insistem em pescar mesmo em tempo de reprodução dos peixes. Ele revira as canoas, tira os peixes dos anzóis, corta as linhas, rouba as redes de pesca, etc. Mas, o que mais chama atenção, são as suas gargalhadas estridentes e assustadoras, que causam medo em quem estiver por perto. Para muitos, o Negro d'Água é um protetor das águas, porém, para os pescadores ele é visto como uma ameaça. Quando está ruim para pescar, os pescadores culpam no Negro d'Água, que segundo os relatos, ele espanta os peixes quando não lhes dão oferendas. Por isso, quando os pescadores saem para pescar, costumam levar consigo cachaça e fumo, para serem entregues como oferendas ao Negro d'Água, para que ele não atrapalhe a pescaria. Silas, um veterano pescador morador da Volta Redonda, uma vila ribeirinha localizada à margem do rio Tocantins em Nova Ipixuna, no Pará, relatou-me que é do seu costume pescar durante a noite. Segundo ele, no horário noturno a pescaria é mais proveitosa, devido à fartura de peixes que só podem ser capturados depois que o sol se põe. O referido pescador me disse que é do seu costume, toda noite que sai para pescar, levar uma garrafa de pinga ou um pacote de fumo, que são deixados em cima de uma pedra próxima à margem do rio. Segundo ele, toda vez que essa oferenda é feita, a sua canoa volta cheia de peixes, o que lhe garante alimento para toda a sua família por vários dias, bem como muito peixes para vender, e assim garantir algum dinheiro. Porém, quando ele se esquece de levar a oferenda ao Negro d'Água, a quantidade de peixe pescado é infinitamente menor. Silas contou-me que numa determinada noite enluarada, saiu para pescar. Era tempo de Piracema, mas ele resolveu ir, pois pretendia vender os peixes que capturasse naquela noite para um comprador clandestino, que viria à vila no dia seguinte. Devido à pressa, Silas acabou esquecendo de levar a garrafa de cachaça e o pacote de fumo como sempre fazia. Saiu navegando em sua canoa em busca de um local apropriado para jogar seus anzóis, até que parou em um remanso junto a um pedral e começou a pescar. Ficou ali por horas e nada de peixe beliscar o seu anzol. Aquilo era estranho, pois em outras noites passadas, ele já teria enchido sua caixa com peixes diversos. Silas, cansado, resolveu se deitar no fundo da canoa. Acabou cochilando, mas de repente, acordou assustado ao ver que na proa da sua canoa, estava sentado um homem negro, cuja pele coberta de escamas, brilhava ao reflexo da lua. Silas não teve dúvidas,
O negro d'água estava ali do seu lado. Em seguida, o tal homem destilou uma sinistra gargalhada e partiu para cima de Silas como se o repreendesse, pela sua atitude de pescar mesmo em tempo de Piracema. O negro de água deu uma causticante surra em Silas, que amedrontado pedia para deixar ele ir embora para sua casa. Silas lutou bastante até que aquela mística criatura mergulhasse rumo ao fundo do rio. Depois disso o pescador foi embora para sua casa, todo machucado devido à surra que levou do negro d'água. Amedrontado, por muito tempo Silas não conseguiu voltar às pescarias, mas como seu ofício era pescar, acabou voltando às suas atividades. Porém, o ocorrido serviu de lição para nunca mais pescar em tempos de Piracema. Em respeito ao negro d'água, nunca mais saiu de casa sem levar para ele a sua cachaça e o seu pacote de fumo. A cabana do bosque. A noite, que já se estendia silenciosa em meio a uma cerração invernal, me encontrou totalmente confuso, vivenciando o ápice do meu delírio, perdido em meio a um bosque enigmático que se estendia ao lado de um profundo lago de águas escurecidas. Era como se eu tivesse mergulhado num pântano desconhecido, a inventar episódios de solidão, a me esconder na camuflagem dos meus próprios medos. O vento singrava o bosque, rugindo como se tivesse embriagado de fortes doses de angústias, uivando num idioma sinistro como se enveredasse numa lutuosa procissão de fantasmas inquietos, como se entoasse uma fúnebre orquestra de negras almas penadas. Caminhei sem rumo até me deparar com uma velha casa edificada no meio daquele bosque. Parecia abandonada e então resolvi parar diante dela. Defronte àquela cabana minha alma cansada, apesar de medrosa, implorava abrigo, clamava por aconchego. Me sentia como se fosse um anjo desavisado a buscar naquele oásis sombrio a ébria sensação de poder hibernar entre a realidade e o faz de conta. De repente, do fundo daquele velho casebre se acendeu uma luz tímida, um translúcido vulto de mulher caminhou à minha direção. Ela tinha os cabelos negros como a própria noite, e nos lábios trazia um sorriso artificial que mais parecia um amuleto a invocar rituais ocultos, capaz de me revelar segredos guardados desde os primórdios da sua existência, pronta para me seduzir e de me tirar o último fôlego de vida. Não me disse seu nome, mas me confessou seus dilemas, suas dores e suas vontades. Me falou do seu passado, me revelou o seu presente, e profetizou sobre o seu futuro. Me fez refém da sua solidão, me encurralando contra as paredes daquela velha cabana. Nos amamos sob a luz fosca de um antigo lampião, sem que ela se lembrasse das migalhas deixadas pelos seus amores do passado, sem que ela esperasse que o futuro a surpreendesse além das sensações formigosas que faiscavam da sua pele febril. Antes que amanhecesse, ela me revelou o caminho de volta à minha casa e nunca mais acertei regressar àquela cabana. Sequer fiquei sabendo qual o nome daquela mulher, mas toda vez que fecho os meus olhos ainda consigo enxergar seu rosto, ouvir sua voz, sentir seu cheiro, e o sabor dos seus lábios. E assim, vou permitindo que meus dias transponham as barreiras da minha imaginação, até que o destino me permita um reencontro com a esfíngica mulher da cabana do bosque. Conto escrito por Agmael Lima. A Dama Noturna. Era uma noite sabática de final de junho.
Talvez a mais fria das noites outonais, ou a mais turva, quem sabe. Ouvia-se a brisa noturna quebrando o silêncio lá fora. Já se passava da meia-noite, mas o sono me parecia distante, e meus pensamentos viajavam além do meu tempo. De repente, eis que alguém me bate à porta. Quem seria numa hora daquelas? Pensei em não atender, mas as pancadas insistiam ininterruptamente, e então decidi abrir para ver quem era. Era uma mulher vestida com as cores do luto. Tão lívida que mais parecia acordar de um sono secular, porém, era dona de uma beleza surreal, disfarçada por detrás de um riso sonâmbulo. Nos seus lábios, um canto tsunâmico me devorava por dentro, enquanto seu olhar vulcânico me acendia a alma, como numa hipnose à primeira vista. Deixei que adentrasse a minha casa, e como se tivesse inebriado de um torpor imediato, ofereci a ela o meu leito. Adentrou-se aos meus aposentos, tal qual uma ave vadia. Despiu-se diante de mim, deitou-se ao meu lado, como se quisesse que aquela noite jamais terminasse. Seus lábios tinham o sabor sanguinário de uma sede antiquíssima, e a fome súbita de uma predadora criatura vampiresca. Amamo-nos sem pressa e sem pudores. Embriagamo-nos de suor e vinho, como se não houvesse destino, até que o ápice do prazer nos veio, como se não existisse o amanhã. Adormecemos sem a pressa do depois, entrelaçados num mãe invisível, distraídos da nossa cumplicidade. Acordei pela manhã, entre lençóis desarrumados, mordidas, arranhões e marcas de amor, porém ela não estava mais deitada comigo. A procurei pelo quarto, pela sala, pela casa, mas ela havia desaparecido despercebidamente. Ela se foi inesperadamente, assim como veio, deixando apenas o seu perfume silvestre, citricamente apimentado, impregnado nos meus lençóis, e apesar dela nunca mais ter voltado, ainda, a espero noite após noite, pela sua volta para juntos vivenciarmos a nossa próxima vez. Conto escrito por Agmael Lima.